Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meus irmãos, vamos falar um pouco sobre evangelismo, evangelização, uma ordem a ser cumprida pela Igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra. Vamos falar sobre esse tema muito importante para a Igreja, muito importante nos dias atuais, um tema que tem que ser levado muito a sério pela Igreja. Vamos tentar manter, de acordo com o número aí de curtidas, de visualizações do vídeo, nós poderemos estar fazendo aí mais vídeos como esse de evangelismo. Então, se você quer mais vídeos de evangelismo, você vai deixar o like aí no vídeo e você vai se inscrever, certo, no canal. Assim nós estaremos postando mais conteúdo, porque assim a gente vai entender que você está gostando desse tipo de conteúdo, que esse tipo de conteúdo é importante para a sua vida cristã. Então assim nós estaremos aí postando mais vídeos sobre evangelismo. Então vamos falar um pouco sobre evangelismo. A diferença entre evangelismo e evangelização, meus irmãos, é o seguinte. Primeiro, as escrituras vão nos ensinar que toda vez que nós formos fazer algo, é para nós nos prepararmos. Nós devemos nos prepararmos para toda a obra que nós vamos fazer. É uma ordenança bíblica. A questão do preparo é bíblico. Então, toda obra que nós formos fazer, seja ela para o reino de Deus ou não, ou para nós mesmos, um projeto nosso pessoal, nós devemos nos preparar para fazer isso. As escrituras nos ensinam isso, que a gente deve pensar, planejar. Os planos são nossos, mas devemos colocar esses planos na mão do Senhor, porque é do Senhor que vem a resposta certa. Mas a Bíblia nos orienta a nos planejar, a nos preparar. Na questão de evangelização, não é diferente. A Bíblia também diz que nós devemos nos preparar para fazer a evangelização. E isso é o evangelismo. Como assim? Não entendi. Evangelismo e evangelização não é a mesma coisa? Em suma não. Em suma, teologicamente, evangelismo é a teoria, é o estudo, é o ensino. E evangelização é a prática. É esse estudo, essa teoria colocada em prática. Então, elas estão relacionadas entre si. É importante o evangelismo, porque o evangelismo ele é um preparo teológico e espiritual. Algumas pessoas pensam que só o preparo espiritual é suficiente para fazer a obra de Deus. Claro, dependemos do Espírito Santo, lógico. Se formos fazer algo, uma obra para o Senhor, devemos orar, devemos nos basear na palavra de Deus. Esse é o preparo espiritual. Devemos jejuar, devemos buscar a face do Senhor para fazermos e isso ser bem executado. Mas, porém, não devemos desprezar o ensino teológico. Não devemos desprezar o ensino, friso novamente, teológico da evangelização, que é o evangelismo, o preparo intelectual, onde você vai aprender metodologias de evangelização utilizadas pelos apóstolos, utilizadas por Jesus, utilizadas pelo apóstolo Paulo, pelos discípulos, pelos pregadores do primeiro século e da história da igreja. Então, o evangelismo, que é o que nós vamos estudar agora, é de suma importância para aquele que prega o evangelho. Deve-se se preparar espiritualmente também, teologicamente. Entendendo essa diferença básica entre evangelismo e evangelização, vamos ver por que devo evangelizar. Por que você deve evangelizar? Por que eu devo evangelizar? Por que devemos evangelizar? Primeiro, ao grande propósito da vida de Jesus. Vamos lá.
Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido, ou o que se havia perdido. Todo o seu ministério foi dedicado à conquista das almas, pois ele as via como ovelhas que não têm pastor, desgarradas e errantes, como doentes necessitados de médico. Por esta razão, ele as ensinava e curava, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos. Então, o grande propósito da vida de Jesus é evangelizar. Jesus veio evangelizar as pessoas. Ele veio buscar o que se havia perdido, a humanidade, a intimidade com Deus. Ele veio fazer com que nós, seres humanos, que estávamos afundados em pecado, debaixo do pecado, mortos em pecado, éramos como inimigos de Deus. Ele veio salvar-nos, veio nos dar uma nova chance de nos reconciliar com o Senhor Todo-Poderoso. Ele nos via, e isso aqui realmente estávamos como ovelha que não tem pastor, desgarrados. Cada um fazia aquilo que achava por bem fazer. Cada um fazia aquilo que achava que lhes garantia a salvação. Ou seja, é o famoso, para onde meu nariz apontar, é isso aí que eu estou fazendo, é esse caminho que eu vou seguir. Então Jesus, ele vem evangelizar e vem mostrar o caminho da salvação para o homem. Ele vem mostrar para o homem que existe no céu um Deus disposto a perdoar os nossos pecados, desde que venhamos a fazer um compromisso de servi-lo, de adorá-lo, de tê-lo como único Deus e Senhor de nossas vidas e sermos guiados e possamos ser transformados, que a gente possa nos permitir ser transformado pela sua palavra. Isso que Jesus veio fazer. Então a evangelização foi o propósito da vida de Jesus. Ele viveu uma vida de obediência até a morte. Ele deu voluntariamente a sua vida como preço de resgate pelas almas, fazendo-se pecado por elas, para libertá-las do pecado, das potestades das trevas, da ira de Deus, do medo da morte, do medo da condenação, para torná-los filhos de Deus e idôneos, para participar da herança dos santos na luz. Então, tudo que nós somos hoje, enquanto cristão, enquanto crente verdadeiro, tudo se deve a Jesus e através da evangelização. Porque o ponto central do evangelismo é a pessoa de Cristo. Porque Cristo se fez pecado por nós, pelas nossas almas. Ele deu voluntariamente a sua vida para nos resgatar do pecado, das potestades das trevas, da ira de Deus, do medo da morte, da condenação eterna, e para assim nos tornarmos filhos de Deus e para participar da herança junto dos santos, junto com os filhos do Altíssimo. Louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Em segundo lugar, é um mandamento que o Senhor nos deu. Essa palavra mandamento, a gente vê Jesus, o Senhor Jesus, dando alguns mandamentos aos apóstolos. Entre eles, destacamos Santa Ceia, destacamos batismo e destacamos também, do qual nós vamos falar, pregar o Evangelho. Não foi um pedido de Jesus, assim, um pedido condicional. Ou seja, se você quiser evangelizar, você... Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, mandou, é um mandamento, é uma ordenança para os seus servos pregar o Evangelho. Por quê? Porque Jesus quer que a sua mensagem, a mensagem que me transformou, a mensagem que te transformou, possa transformar outras pessoas. A mensagem de Jesus faz o ser humano ser uma nova criatura. E Jesus quer que essa mensagem ela chegue em todos os lugares, em todas as línguas, em todas as aldeias, em todas as pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão nos bares, as pessoas que estão em prostituição,
as pessoas que estão afundadas no pecado, que a sociedade não tem mais jeito. Jesus quer que a palavra dele, que me transformou, que te transformou, possa chegar até essas pessoas e transformá-las também, porque o evangelho tem esse poder. O evangelho muda, o evangelho transforma o ser humano em uma nova criatura. E também faz com que o evangelho faz com que as pessoas venham ter um conhecimento da verdade absoluta que é Jesus. A filosofia diz que não existe uma verdade absoluta, que existe o condicional. Tudo depende da condição, no contexto em que aquilo se aplica. Não. Mas existe uma verdade absoluta. Cristo, Jesus de Nazaré. João 14,6. Jesus é a verdade absoluta. E Jesus quer que esse conhecimento dessa verdade absoluta, que é Cristo, ele quer que todas as pessoas possam conhecer e fazer parte disso. Todos os crentes, sem exceção, receberam esta incumbência do Senhor. Não tem exceção, irmãos. É todos os crentes, é todas as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Todas as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas têm essa incumbência de pregar o Evangelho, tem esse mandamento de pregar o Evangelho, tem essa ordenança de pregar o Evangelho. Ah, mas não sou pastor, não importa. Ah, mas eu não fui ordenado pela igreja como evangelista, não importa. Ah, mas eu não sou diácono. Ah, mas a igreja não me ordenou como missionário. Eu não sou professor de escola bíblica dominical. Ah, mas eu não tenho cargo na igreja. Meu irmão, todas as pessoas receberam esta incumbência do Senhor Jesus de pregar o Evangelho, de anunciar que Jesus tem poder de transformar o homem, de perdoar os seus pecados, lhe dar uma nova vida e uma herança eterna nos céus. É uma obrigação de todo salvo. Vamos lá. Me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Vamos entender o que diz respeito a essa obrigação. Vamos lá. Esse texto não significa que o crente deva pregar a palavra por constrangimento ou por ser forçado, e sim por se tratar de uma testemunha do Senhor Jesus. Foi convidado para testificar da sua salvação, a fim de que os que ouvirem seu testemunho possam saber a razão da esperança que há nele. Então, no que diz respeito à obrigação do crente, do salvo, o salvo, ele testifica da vida de Cristo através da sua vida, através da prática, através de suas palavras e através também da sua vida prática no dia a dia em sociedade. Então, o crente não deve pregar o Evangelho, não deve anunciar o nome de Jesus por ser forçado ou por ser constrangido a fazer isso. Não. Ele deve falar de Jesus porque ele deve sentir o desejo de ver outras pessoas transformadas assim como ele foi transformado. Ele deve ser uma testemunha que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus muda a realidade. Ele é convidado para testificar da sua salvação, do que Jesus fez na minha vida. Eu devo falar às pessoas a qual estou evangelizando o que Jesus fez na minha vida, como Jesus me transformou, o que eu era antes, o que eu sou agora, como eu pensava antes, como eu penso agora, como eu agia antes de conhecer Jesus, como eu ajo agora, depois que eu estou tendo um relacionamento com Jesus, a fim de que as pessoas que me ouvem, as pessoas que me conhecem, as pessoas que veem meu testemunho, possam saber a razão pela qual eu sou assim, a razão pela qual eu tenho esperança, a razão pela qual, quando todas as coisas parecem perdidas, eu olho para o céu e digo: a minha esperança está no Senhor, a minha esperança está em Deus, a minha esperança está em Jesus.
Isso porque Jesus transformou a minha vida, Jesus transformou tudo o que há em mim, tudo o que havia de velho e que não servia para nada. Jesus transformou em algo novo, algo para a sua glória, algo que eu possa honrá-lo, o Senhor. E para encerrarmos, vamos ficar com essa aqui. Um dever de todo crente. Eu devo evangelizar porque é um dever meu enquanto crente. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que pregues a palavra. Diante de um mundo tão necessitado da salvação em Cristo, o Mestre nos diz: dá-lhes voz de comer. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, de graça recebeste e de graça dai. O mundo necessita hoje, meus irmãos, de ouvir falar de Jesus. O mundo necessita hoje de esperança. Tem muitas pessoas hoje que não têm mais esperança. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Diante de um mundo tão necessitado da salvação em Cristo, o Mestre nos diz: dá-lhe voz de comer. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, de graça recebestes, de graça dai.